Meus amados irmãos, o tema que vamos hoje, nesta noite, observar está ainda entrelaçado com a semana da Páscoa que nós acabamos de viver recentemente em nossas vidas, na vida da igreja aqui também. E o tema de hoje é o último cálice. O texto se encontra em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, verso 39. São 3 versículos que dizem a mesma coisa: verso 39, verso 42 e verso 44. Eu estarei lendo aqui na minha edição, a revista corrigida, que diz assim, Mateus 26, 39. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Verso 42, a mesma coisa. E o verso 44 diz que Jesus falou as mesmas palavras. Nós estamos aqui no episódio do Jardim do Getsemane. Jesus havia celebrado a Páscoa com os seus discípulos, a festa judaica, onde celebrava a saída do povo de Israel do Egito. Páscoa, que vem do termo Pessah, quer dizer passar por cima, aquele momento onde o anjo do Senhor passou por cima de todas as residências lá no Egito, onde havia o sangue derramado no umbral da porta. Ali então o anjo passava por cima, dando início a esta festa, a festa da Páscoa. Mas o interessante que me chamou a atenção está em Êxodo capítulo 6, versos 6 e verso 7, onde a palavra de Deus nos diz que a partir desse versículo os judeus passaram a ter uma tradição de, na Páscoa, colocarem 4 taças, 4 cálices em cima da mesa. O verso 6, Êxodo 6, 7, nos diz ali que Deus iria tirarei, pela qual os judeus passaram a chamar esse cálice da santificação. Verso 6, livrarei, seria o cálice do livramento. Verso 6, resgatarei, o cálice da redenção, que se tornaria o mais importante. E o verso 7, tomarei, que seria o cálice do louvor. A partir desse momento, a tradição judaica passou a levar para a ceia da Páscoa, não a ceia do Senhor, estes 4 cálices. Enquanto estavam jantando, comendo a Páscoa, eles tomavam um dos cálices e ia se contando a história do Êxodo, até a época de Jesus. Eles compartilhavam como Deus havia tirado, livrado, tomado, eles cantavam. E o último cálice, o cálice da redenção, o último cálice, só o patriarca, só o pai, só o chefe daquela família tomava aquele cálice, o último cálice. Depois de participar da celebração da Páscoa e Jesus ter inserido a celebração da Santa Ceia do Senhor, ele vai com os seus discípulos para o Jardim do Getsemane. Não era um jardim como nós imaginamos que nos dias de hoje, de flores plantadas. Jardim, geralmente naquela ocasião, era um pomar de frutas. E isso, conforme a tradição, baseado em Gênesis capítulo 1, 11 e 12, haviam as 7 espécies de plantas ou frutas de Israel, de tâmaras, de figos, a vinha da uva, as azeitonas, que no caso estão ali no Monte das Oliveiras, e mais a romã, o trigo e a cevada. Jardim do Getsemane,
o jardim das azeitonas, o jardim das oliveiras. Ali naquele lugar havia uma fábrica, uma espécie de moinho, onde as pessoas responsáveis pegavam as oliveiras, as azeitonas, e ali faziam as prensas para se tirar o azeite daquele produto. O azeite de oliveira, até hoje, é um dos alimentos mais completos do mundo. Getsemane, prensa de óleo. Mateus 26, 39, Jesus está lá com os seus discípulos, menos um, Judas, e ele está a 30 metros de distância dos demais, e ele está orando, e então ele faz esta oração, a oração do último cálice. Só Jesus poderia tomar este cálice. Só Ele poderia tomar, porque era uma obrigação personalíssima. Só Ele poderia resgatar o povo dos seus pecados. Ele vai, ele ora 3 vezes. Ele procura os seus discípulos, e os seus discípulos estão dormindo, e ele volta e ele ora. Existem momentos em nossas vidas que só Deus e você. Ali Jesus estava no seu momento, no momento com o Pai, prestes a experimentar este último cálice que ele deveria beber, e ele teve esses momentos com Deus várias vezes. Mas que cálice é este? Tão difícil, tão doloroso, tão sofrido, insuportável, ao ponto de Jesus 3 vezes ir ao Pai e dizer: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E Jesus está usando a palavra pater no grego, onde Jesus estimava que esta palavra era direcionada para Deus de uma forma tão respeitável. Ele vai ao Pai 3 vezes. Isaías capítulo 53, 4, 5 diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si os nossos pecados cotidianos, o pecado original do jardim do Éden. Aliás, 2 jardins que nos impressionam muito, onde a morte e a vida estão ali nos rondando: o jardim do Éden e o jardim do Getsemane. As nossas dores Ele levou sobre si. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído. Aqui está a questão do jardim do Getsemane, prensado naquele moinho pelas nossas iniquidades. Lucas capítulo 22, verso 44 nos fala que o sofrimento de Jesus foi tanto que ele teve hemidroses, ou seja, ele suou sangue, os seus poros exalaram sangue. E isso é um fato científico, onde nenhuma pessoa nesse mundo, em toda a história da humanidade, teve esse momento, somente um, Jesus, porque ele estava levando sobre si os nossos pecados. Seu sangue derramado no jardim das oliveiras, como uma oliveira sendo prensada, uma azeitona sendo prensada. E verdadeiramente ele estava sendo prensado mesmo, na prensa de Deus. Ele estava ali sendo prensado no Getsemane, prensa de azeite, ou Getchamanim, prensa de óleo. Lá do Éden, Adão e Eva, em Gênesis 2:25 diz a Bíblia que eles estavam luz e naturalmente eles estavam vivendo. E depois deles terem pecado, o pecado original deu origem à entrada do pecado no mundo. Diz a Bíblia no verso 7, capítulo 3, que eles olharam para o outro e viram que eles estavam nus. Na verdade, esse texto do hebraico não está falando luz de corpo, mas quer dizer com culpa e sem culpa. Antes do pecado original, não sentiam culpa, mas depois que desobedeceram a Deus, eles passaram a sentir culpa. E até hoje nós somos assim. Eram 5 prensas que as azeitonas sofriam no jardim do Getsemane. Cada prensada dava um azeite para um determinado fim. Se não, vejamos as 5. A primeira prensa
Não havia nada de artificial naquele moinho para essa primeira prensada. Aquelas pessoas pegavam sacos de azeitona e colocaram no devido lugar, um saco em cima do outro, e a força da gravidade e o peso ia esmagando as azeitonas de baixo, e lá quase no pé lá daqueles trabalhadores saía o sumo, o suco, o azeite da oliveira. Não havia nenhum peso, nada, era tudo natural. Ninguém botava a mão naqueles sacos. O processo natural. Os judeus chamam isso de kasher, que quer dizer santo. Qual era a utilidade desse primeiro azeite, dessa primeira prensada? Este azeite que saía desta primeira prensada era levado para o templo para acender a menorá, o candelabro. A primeira prensada daquele óleo era para Deus. A primeira prensa do azeite. Isso está em Êxodo 27, verso 20, que o óleo, o azeite, deveria ser puro. 20.000 sacerdotes. Era o número de sacerdotes no templo judaico. Dividido em 24 grupos, isso dava por dia um pouco mais de 800 sacerdotes por dia. E eles ficavam lá fazendo seus devidos plantões. Uma vez por dia era sorteado um sacerdote, certamente pelo Urim e Tumim, que eram aqueles dados, que os judeus utilizavam para lançar as sortes. Urim, luzes, Tumim, perfeições. Então eles jogavam os dados e aqueles dados, aqueles Urim e Tumim, quando sorteava para um sacerdote, mais de 800, um felizardo por dia. Ele pegava aquele óleo e até o candelabro, acendia o candelabro, ou ele pegava aquele óleo e acendia o altar do incenso. Tinha sacerdote que passava o seu ministério inteiro sem nunca ter sido sorteado. Eu não estou usando a palavra sorteado, mas os irmãos estão entendendo. Nunca. Por isso, Zacarias, esposo de Isabel, quando ele foi contemplado, ele ficou feliz da vida lá em Lucas capítulo 1 e foi lá acender o altar do incenso. Essas pedras de Uritumim é interessante que eram duas letras do alfabeto hebraico, a letra Aleph e a letra Tal. A letra Aleph significava a letra de Deus, e a letra Tal, que é a última, a primeira e a última, significava a letra da cruz. Então nós temos no alfabeto grego a primeira letra Aleph, a letra de Deus. A última, grego não, hebraico, a última letra, a letra Tal, que é a letra da cruz. Então nós temos no alfabeto hebraico, começa com Deus e termina com Jesus. Por isso que Jesus disse agora no alfabeto grego: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É Ele, Jesus. A assinatura de Deus em todas as coisas. Esta é a primeira prensa. A segunda prensa. Daqui para frente, estes sacos de azeitona vão sofrer uma pressão. Uma pedra de moinho que era colocada em cima, para pressionar, para fazer uma força, para fazer pressão. Este segundo azeite, essa segunda leva, essa segunda prensa, a primeira era para o templo, para Deus. A segunda era para uso familiar. E depois nós vamos ver o que isso tem tudo a ver com o último cálice. Esta segunda prensa era o azeite que era utilizado para os alimentos. Fazer pães, fazer bolos, fazer torradas, fazer bolachas, fazer bolo, um bolo gostoso que a irmãzinha me presenteou a Jerusalém. Ou deve ter sido com esse azeite aqui. Tão bom, tão maravilhoso. Esta segunda prensa que Jesus recebeu, a primeira foi para Deus, essa segunda seria para nós. A terceira prensa, mais peso em cima daquele saco de azeitona. O azeite já começa a ficar escasso. A quantidade na prensada já começa a diminuir. Assim para frente. Mas o azeite ainda continua bom. A utilidade desta terceira prensada são para os remédios, para curar as feridas. Primeiro para o templo, segundo para os alimentos, o terceiro para os remédios, para a área medicinal.
Foi os remédios que o bom samaritano usou para ajudar a curar aquele pobre sofredor ao pé do caminho. O remédio que foi usado para Ezequias, quando Deus falou para Ezequias, Isaías capítulo 38, verso 1, Deus falou para Ezequias: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Põe em ordem a tua casa. Ezequias, depois lá no final do capítulo 38, foi usado o azeite, esse azeite da terceira prensa, para curar ele. Põe em ordem a tua casa. Sempre digo o seguinte, que muitas vezes, como está a nossa casa? Põe em ordem a tua casa, rei Ezequias. Muitas vezes nós pensamos que a nossa casa está em ordem, mas não está. A casa aqui para o rei Ezequias poderia ter sido o seu reinado, poderia ter sido a sua própria residência, a sua família, ou a sua própria vida, mas alguma coisa na vida de Ezequias não estava diante de Deus correto. Que Deus nos ajude, meus amados irmãos, para a nossa casa sempre estar em dia diante de Deus. O Senhor fala para o Josué, diga ao povo, Josué, santificai-vos, Josué capítulo 3, verso 5, santificai-vos, alguém sabe onde estamos? Santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. É isso aí? É isso. Santificai-vos. Amanhã Josué diga ao povo para santificar hoje, porque amanhã eu vou fazer maravilha. Mas Deus, por que não hoje? Porque o Senhor não faz as maravilhas no dia que se chama hoje? Porque está precisando santificação. Santificação. Mas a maior maravilha Deus já fez em nossas vidas quando enviou o seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados, onde Ele deu a sua vida por nós. Oh, essa é a maior maravilha que se pode ter notícia. Quantas prensadas são? Sim. A primeira para Deus, a segunda para os alimentos, a terceira para os machucados, a quarta prensada. Ainda tem azeite naquelas oliveiras. Está vindo a sobra o resto, mas ainda tem. E ainda tem utilidade. Vocês sabem que o aroma da azeitona é forte, não é forte? É forte e é gostoso. A utilidade da quarta prensada era para fazer sabonetes, shampoos e detergentes para se lavar a louça. Na minha casa, quando a minha esposa toma banho, certo, gente? Escutou a referida dela, e quando se abre a porta do banheiro, como vem aquele cheiro gostoso? Aquele cheiro gostoso. O cheiro dos produtos que ela utiliza e inunda ali toda a nossa casa. Como o cheiro da oliveira é forte e a casa fica toda perfumada. A quarta prensada era utilizada para fazer material de higiene. Deus cuida de nós nos pequenos detalhes. Falta uma prensada. Alguém poderia dizer a última, o restinho que sobra, mas ainda é o último, ainda é indispensável. Sem esta última prensada, como seriam as noites? Qual é a utilidade desta quinta prensa? Este quinto azeite era um óleo para iluminar as lamparinas. Olha aí, ó. A casa, a rua, a festa, aquelas 5 virgens, aquelas 10 virgens, 10 noivas, 5 foram imprudentes e não levaram o óleo para acender as lamparinas. Estas 5 prensadas no jardim do Getsemane formavam o último cálice. Como assim, pastor? Se não, vejamos as aplicações. Primeira aplicação: Jesus passou por todas estas prensas ali no jardim do Getsemane. A primeira aplicação: o óleo para Deus, para o templo, não era? Todos os sacos de azeitona estariam sobre os ombros de Jesus. Ou seja,
todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados, como diz em 1 Coríntios 15, verso 20, verso 23, que Ele foi as primícias de tudo isso. A primeira prensada era o óleo levado para o templo. O primeiro óleo, as primícias, o sangue de Jesus seria esta primeira prensada. O sangue de Jesus, quando tocou o chão, ele foi como no jardim do Getsemane. Estava ali sendo derramada a primeira prensa do último cálice. Getsemane. Getsemane. O Getsemane, o jardim do Getsemane, ele ficava no Monte das Oliveiras, que fazia parte do templo. Então, quando o sangue de Jesus foi jorrado, ele estava oferecendo ali, na área do templo, o primeiro prensa, o óleo para Deus, o azeite que seria o seu próprio sangue. O seu sangue sendo levado para Deus. O seu sangue na casa de Caifás tocava na religião da época. O seu sangue no flagelo romano tocava o império dominante Roma. O seu sangue na Via Crucis, na Via Dolorosa, tocava as ruas de Jerusalém nos judeus. E o seu sangue no Monte Calvário tocava em todos nós, porque todos nós fomos alcançados pelo sangue de Jesus. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Esta certamente, no meu entender, é a virtude cristã mais difícil de se fazer, perdoar, mas é a mais nobre. E quando Jesus olhou para os romanos, quando Jesus olhou para os judeus, ele disse: Pai, perdoa-lhes. Ou seja, eu estava lá também. Ele já lá na cruz estava me perdoando, nos perdoando. O sangue de Jesus, ele foi ali na primeira prensa, sendo derramado por todos nós, meus irmãos. A segunda prensa, no último cálice. O primeiro azeitona, o primeiro óleo era para o templo, o segundo para os alimentos. João 6,35 diz: eu sou o pão da vida. Olha aí, a segunda prensa. Eu sou o pão da vida. Jesus é o nosso alimento espiritual. O último cálice ele tomou por nós. Evangelho de João diz: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Nesse caso não adianta ser religioso. Pastor Guilherme, eu fui religioso até meus 18 anos de idade, quando eu aceitei a Cristo como Salvador. Eu era muito religioso. Todo domingo eu ia à missa. Não sei se tem algum católico aqui nos visitando, mas todo domingo eu ia à missa. 6h30 da manhã eu chegava lá na porta da igreja para ir para a missa. A missa começava às 7 horas. Eu sou neto de padre, então eu fui criado no catolicismo. Eu era religioso, mas eu fui assim até os 18 anos de idade, quando eu ouvi a mensagem que Jesus era o verdadeiro pão para a minha alma. E ali eu aceitei. O pastor perguntou: quem quer aceitar Jesus Cristo, levante uma de suas mãos. Eu levantei logo as duas. Eu quero esse Jesus para mim. Eu quero esse Senhor na minha vida. A terceira prensada era o óleo para as feridas, para os machucados. Jesus é este óleo prensado. Ele é o remédio para as feridas das almas humanas. Ele é o remédio para a ferida do pecado. Ele cuida de nós desta doença mortal. Ele nos tira esta enfermidade do pecado. João 8,36: se pois o Filho vos regenerar, verdadeiramente sereis livres. Nós cantamos aqui o sangue. Nós cantamos o sangue. 1 Pedro 2,24: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, sobre a cruz, para que a morte, para que morto para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Olha, está consoante com Isaías 53. Jesus, no Getsemane, ele suportou o último cálice para curarmos de nossos pecados e nos trazer a tão grande salvação em nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, igreja? Amém. Jesus
Jesus, Jesus. O quarto órgão, alguém lembra qual era? Utilizado para quê? Isso, tem gente passando aí na rua e tal, é a limpeza. Esse óleo que Jesus derramou na cruz, esse óleo ali no Getsemane, esse óleo que era tirado da azeitona da oliveira, é o puro óleo que nos lava, não o nosso corpo, mas lava os nossos pecados. 1 João 7, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos lava de todo o pecado. O sangue de Jesus. O sangue de Jesus, o sangue purificado. 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. E a Bíblia nos fala sobre este sangue que é Ele, este sangue remidor. Salmo 51, 2, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Salmo 51, 7, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Isaías 1,16, lavai-nos, purificai-nos. Verso 18, vinde então e me provem. Vinde e provai-me, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos, eles se tornaram brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como a tintura, eles se tornarão brancos como a lã. O sangue de Jesus Cristo nos lava de todos os pecados. Este é o sangue que foi a quarta prensa lá no jardim do Getsemane, que Jesus estava pensado. Deus retira os nossos pecados com o sangue prensado no Getsemane. A partir do momento que nos arrependemos e nos confessamos, Ele tira. Apocalipse 1,5, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. E após lavado, após o pecado ter sido perdoado, onde nós reconhecemos que só através de Cristo, daquele sangue, daquele último cálice, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, nós tomamos, vamos aqui dizer a expressão, um banho espiritual, e você fica perfumado, você fica cheiroso, porque 2 Coríntios 2,15 diz que nós somos um bom perfume de Cristo. O bom perfume de Cristo. O quinto óleo. Estamos indo aqui para o final. Lembra do que era esse quinto óleo? O óleo para acender as lamparinas. O óleo da luz. João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Todas aquelas 5 prensas que Jesus sofreu no Getsemane, havia um significado por trás. A Bíblia é cheia de coisas maravilhosas e segredos que a gente tem que fazer um mergulho, como Moody dizia. Nós temos que mergulhar na palavra de Deus como um imenso oceano e começar a procurar o que tem nas suas profundezas maravilhosas. Nós irradiamos esta luz, igreja. Como está a luz de Jesus em nossas vidas? Mateus capítulo 5, 14 a 16, o Senhor diz que nós somos a luz do mundo. Não se pode acender uma lamparina e colocar dentro de um móvel, esconder aquela luz, nem no castiçal, e para que dê luz na casa. Então diz a palavra assim: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Toda honra e toda glória para Deus. Toda honra e para a glória, e toda glória para Deus. O último cálice, o jardim do Getsemane, agora ele começou lá no Êxodo, não é isso? Lá no Êxodo 6, e chegou até a época de Jesus, e chegou até nós, o jardim da prensa de Deus. E muitas vezes na vida, quantas vezes na vida nós somos prensados, irmãos?
Quantas vezes colocam sacos, entulhos em cima de nós, de mim, de você, as circunstâncias da vida, e você ali é prensado. E muitas vezes nós fazemos, sabe o que? Nós reclamamos. Quantas vezes nós reclamamos, mas Jesus suportou tanto por nós. E vocês sabem que existe uma teologia, a teologia da prosperidade, onde se prega tantas coisas, né, pastor Arquimedes? Onde as pessoas fazem barganha com Deus. Oh, Jesus, Ele fez tudo isso por nós, Ele experimentou o último cálice. Maria Salomé foi até Jesus e disse: Senhor Jesus, a tia de Jesus, olha, faz o seguinte, quando o Senhor estiver no seu reino, quando o Senhor implantar o seu reino, ela tinha uma ideia de reino terreno, o Senhor coloca os meus 2 filhos, um à sua direita e um à sua esquerda, Tiago e João. Isso causou um rebuliço ali no colégio apostólico, porque os outros também pensavam igual. Tiago e João, não, eu não vou fazer isso não. Põe Jesus, um do lado e o outro do outro. Se Jesus tivesse ouvido aquela mulher, a sua tia, na cruz, não haveriam 2 ladrões, e sim Tiago e João. Às vezes nós pedimos coisas a Deus sem pensar, mas Ele é tão bom. Ele é tão bom que Ele não nos concede, porque nós estamos pedindo mal para gastarmos em nossos proveitos. Deus é bom, nós cantamos, não é isso? A misericórdia de Deus, a recete de Deus, a sua misericórdia que perdura para todo sempre, e chegou até nós aqui nesta noite. 5 príncipes. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele sabia as pensadas que ele iria tomar e já estava sofrendo ali no jardim do Getsemane. Mas não, Deus, não, Pai, Pater, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus sabia que o Pai tinha plenas condições para realizar, tirar de Jesus aquele cálice, mas se assim o fizesse, não seria mais Deus. Concorda comigo? Ele não seria mais Deus. Porque Ele enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu vim para que tenha vida e a tenho em abundância. A abundância da vida com Cristo é tanta. Essa palavra, esse versículo bíblico é tão profundo. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. É tanta vida que nós teremos a vida eterna com Ele, para sempre com Ele. E um certo dia, isso está para breve acontecer, vai acontecer com todos nós. Não sei qual é a pessoa mais jovem aqui, mas eu vou assim calcular pelo que eu estou olhando aqui, talvez daqui a 60 anos, vamos botar 60 anos, considerando o mais jovem que está aqui, posso estar até colocando menos, mas vamos supor, para vocês entenderem, daqui a 60 anos, nenhum de nós, se Jesus não voltar, estaremos mais sentados nesses bancos, porque nós já fomos para Ele. Nós já partimos para a eternidade, porque Ele já nos chamou. Um dia a trombeta irá tocar chamando o nosso nome, e nós iremos subir, e nós iremos abrir os nossos olhos diante dele, e a primeira pessoa que nós vamos ver será Jesus. E você vai ouvir, eu vou ouvir de Jesus. Eu vou chegar lá, nós vamos chegar lá, feridos, machucados, mas nós vamos chegar lá e nós vamos ouvir dele: agora, meu filho, minha filha, entre para o reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. E nós iremos entrar pela eternidade, e de lá nunca mais sairemos. Estaremos com Ele para sempre. Amém? As 5 bênçãos de Jesus, o último cálice, o jardim do Getsemane, as prensadas que o Senhor Jesus
tomou na cruz do Calvário por cada um de nós. Que Deus assim nos abençoe. Amém, Jesus.